Olá, irmãos, aqui é o Ronaldo Costa para o canal Vida no Espírito Santo e o nosso assunto de hoje é o Espírito Santo e o Concílio Vaticano II. Manda, Senhor, teu Espírito edifica a minha vida no Espírito Santo. Canal Vida no Espírito Santo. Meu irmão, quero iniciar aqui com o parágrafo 25 da carta Domino et Vivificante, que São João Paulo escreveu. Olha só o que ele vem nos dizer, é um resumão da ação do Espírito Santo em toda a história da igreja. O Espírito Santo habita na igreja e nos corações como um templo. E neles ora e dá testemunho da adoção filial. Ele introduz a igreja no conhecimento de toda a verdade. Unifica-a na comunhão e no ministério. Edifica e dirige-a com dons hierárquicos e carismáticos e enriquece com os seus frutos. Faz ainda com que a igreja se mantenha sempre jovem, com a força do evangelho, renova-a continuamente e leva-a à perfeita união com o seu esposo, Jesus Cristo. Irmão, convido você a dar uma olhada, você que ama o Espírito Santo, você que serve ao Espírito Santo, você que tem uma devoção profunda com o Espírito Santo, a tal ponto de renunciar cada dia ao pecado na sua vida. Dá uma olhada de novo nessa frase e medita antes de seguirmos adiante. É interessante o olhar que São João Paulo II dá ao Concílio Vaticano e orienta nessa carta para nós. Veja só o que ele vem dizer lá no parágrafo 26 desse Domino et Vivificante. Sabe-se com efeito que o concílio foi, de maneira especial, um concílio eclesiológico, um concílio com o tema da igreja. Ao mesmo tempo, porém, o ensino desse concílio é essencialmente pneumatológico, impregnando da verdade sobre o Espírito Santo como alma da igreja. Irmãos, um concílio eclesiológico, ou seja, um concílio que vem falar sobre o corpo de Cristo, a igreja, e como deve atuar no mundo. É interessante que ao ler esse documento, você vai perceber São João Paulo II retomando a igreja primitiva. Essa é a igreja que, sob a ação do Espírito Santo, foi modelando a sua prática, foi modelando o seu jeito de ser no mundo. E São João Paulo II diz que o Concílio Vaticano II se espelha naquela igreja primitiva, como ela se abria, como ela agia, como ela permitia o Espírito Santo e dessa orientação do Espírito Santo agia no mundo. Por isso também ele vem dizer sobre ser essencialmente pneumatológico. Eu vou deixar um vídeo aqui falando sobre pneumatologia, a teologia do Espírito Santo, aonde São João Paulo vem dizer que sob a ação do Espírito Santo é que a igreja age. Ela precisa obedecer primeiro a essa ação pneumatológica. E é tão desafiador isso, por quê? Porque o próprio Jesus nos diz que o Espírito Santo sopra onde quer. Você não sabe de onde vem, nem para onde vai. E para as pessoas eruditas, para as pessoas que são acostumadas à lei, acostumadas ao jeito de sempre, vamos dizer assim, é desafiador obedecer a esse Espírito Santo que ora fala para agir assim, depois ora fala para agir daquele modo, mas o Espírito Santo nunca vai desdizer e muito menos esquecer de Cristo. Esse Espírito Santo tem como finalidade glorificar a Cristo. O próprio Evangelho vem nos dizer que Jesus fala sobre o Espírito Santo, dizendo que ele vai ensinar aquilo que foi dito a ele. Ele não vai ensinar aquilo que ele quer. Então, de maneira alguma, o Espírito Santo não glorificará a Cristo. Eu vou até deixar um vídeo aqui onde o Espírito Santo trabalha para glorificar a Cristo, para você compreender melhor essa ação do Espírito Santo. E assim o São João Paulo II vem dizer que as atribuições do concílio é eclesiológico e pneumatológico. É importante não perdermos esse norte. Levados pelo Papa a conhecer o Concílio Vaticano,
compreendê-lo e aplicá-lo na nossa vida pessoal e comunitária pelo prisma da ação do Espírito Santo ao longo de toda a história. Para ele, o norte do Concílio Vaticano é esse. Eu recordo-me que a igreja muitas vezes não sabia o que fazer. Por exemplo, estou me vindo à cabeça a eleição de Matias como 12º apóstolo. Você percebe ali que os apóstolos se reuniram e pensaram, nós precisamos de um 12º, porque Judas se matou. E naquele momento, eles se reúnem em oração e clamam o Espírito Santo. Olha como é que eles vão ao Espírito Santo para tomar uma decisão. Eu fico imaginando o coração daqueles apóstolos, que Jesus, antes de escolher os 12, que são eles próprios, Jesus orou ao Espírito Santo, entrou em comunhão com o Pai e dali escolheu os que ele quis. De fato, perceber o que Jesus quer é perceber pela ação do Espírito Santo que ele mesmo colocou em nós. E é nessa perspectiva que São João Paulo II vem falar nessa compreensão e iniciativa do Concílio Vaticano II. Se você não for por esse caminho, você pode encaminhar-se, no final das contas, a um erro. À luz dessa convicção, compreende-se melhor a grande importância de todas as iniciativas que têm em vista a atuação do Concílio Vaticano II, do seu magistério e de sua linha pastoral e ecumênica. Para entender o que vamos fazer à luz do Concílio Vaticano II, precisamos do Espírito Santo. Porque sabemos que o Concílio Vaticano II está querendo falar para nós o que nós precisamos fazer enquanto igreja. O que nós precisamos fazer para sermos mais obedientes ao concílio é pedir, primeiramente, o Espírito Santo. A atuação de nós enquanto igreja será mais frutífera se obedecermos ao Espírito Santo. A necessidade de percebermos os frutos para saber se a árvore é boa. Não é? Jesus nos dizia isso. Se o Espírito Santo nos guiar nesse processo, 2 frutos autênticos irão se sucedendo nessa busca. O fruto do amor e da verdade. Frutos esses que a igreja nos ensina como salvíficos. Ninguém pode amar verdadeiramente se não for possuído pelo Espírito Santo. Ninguém pode se tornar promover a unidade se o Espírito Santo não o conduz. Nós já dizemos aqui sobre um vídeo, os construtores de Babel, nós vamos perceber que a unidade só é possível quando o nosso coração está cheio do Espírito Santo. O ecumenismo, que é algo que o Concílio Vaticano II vem contemplar na sua ação eclesiológica, é uma ação que só é possível e só será realizada se o Espírito Santo agir em nós, se o Espírito Santo colocar a caridade divina em nós. Lembra quando Jesus disse que sejam um como nós somos um? O Espírito Santo permeia a Santíssima Trindade e é por isso que são um. E é o mesmo Espírito Santo que precisa nos permear para que sejamos um. Olha que compreensão maravilhosa isso. Para frisar bem melhor isso, vamos ver o que o seu João Paulo II ainda nos afirma. É indispensável este trabalho da igreja visando a avaliação e a consolidação dos frutos salvíficos do Espírito Santo, doados generosamente no concílio. Para alcançar esse objetivo, é necessário saber discerni-los com atenção de tudo aquilo que, contrariamente, possa provir, sobretudo, sobre o príncipe deste mundo. Cara, como eu fico atento e como eu fico querendo saber o que de fato isso significa. Quantas vezes nós pensamos que estamos vivendo a unidade, quando nós estamos vivendo mesmo é um clubinho dentro da igreja, onde aquelas pessoas que eu gosto estão sempre ali comigo na liturgia, estão sempre comigo na igreja, e nós procuramos e nos confundimos isso com a unidade. E como São João Paulo está nos dizendo aqui, visando realmente discernir sobre o fruto da unidade, se de fato está acontecendo na nossa convivência comunitária. São João Paulo II vem nos dizer que esse fruto da caridade e da unidade são frutos salvíficos.
Ou seja, viver essa dinâmica onde o amor de Deus, essa caridade impera na minha vida e transforma o meu jeito de ser a tal ponto que eu acolho o outro como irmão, independente se eu gosto dele ou não. Isso é fruto que encaminha para a salvação eterna. Salvífico é isso. Essa ação do Espírito Santo que muitas vezes mexe no nosso interior, faz com que o nosso interior busque uma opção de vida que outrora não era desejável por nós. Por isso, talvez o Concílio Vaticano II tenha de fato incomodado muita gente, porque faz sair de uma zona de conforto. Faz a igreja enquanto corpo, faz o padre, o bispo, as pessoas que coordenam a igreja, faz eles pararem de pensarem da forma que eles até então pensavam e faz eles aceitarem pensar sobre a ótica do Espírito Santo. Esse que a gente não sabe de onde vem nem para onde vai, mas sabe qual é a vontade do Cristo, e sabe qual é a vontade de Deus e harmoniza a nossa vida de acordo com isso. Mas isso, gente, implica em nós um passo realmente de decisão e conversão. Conversão a querer o que de fato o Espírito Santo nos quer. Penso que aqui acaba gerando pano para manga a tantas controvérsias e debates sobre o Concílio Vaticano. Mentes brilhantes argumentam em oposição ao Concílio Vaticano II. Se posicionam em livros, em redes sociais e conseguem inúmeros seguidores. Mas essas mentes pertencem ao mundo natural e limitado. Contemplo aqui e quero falar aqui sobre aquelas pessoas que são realmente muito inteligentes, esclarecidas, leu diversos documentos da igreja, conhecem da história da igreja, mas muitas vezes se posicionam contra o Concílio Vaticano II e colocam diversas afirmações e levam atrás de si seguidores numerosos. Eu fico a pensar comigo, diversos concílios foram feitos, verdades foram ditas, ações foram começadas a partir desses concílios. E a igreja vem perdurando assim por diversos anos. Será que esse Espírito Santo, que é Deus, de uma inteligência sobrenatural, agora no Concílio Vaticano II, não sabe o que está fazendo? Porque assim é a forma que eu vejo, onde a gente vê tantos opositores nas redes sociais ou em livros colocarem os seus argumentos como se quisesse disputar com a inteligência sobrenatural do Espírito Santo, que agora inspira a igreja nesse tempo a agir de forma que de repente até então não vinha agindo. Vale a pena a gente perceber se nós estamos combatendo contra o Espírito Santo ou se estamos aliando a ele. Tanto em mim, que tem uma inteligência limitadíssima, um conhecimento limitadíssimo, mas vale também para aqueles doutores, aqueles teólogos, aqueles catedráticos. Vale a pena você pensar, eu sou catedrático, mas será que eu estou contra o Espírito Santo? E se eu estou contra, no que eu estou contra? Gostaria de finalizar aqui com Gaudium et Spes, que é um documento do Concílio, parágrafo 41. A igreja sabe muito bem que só Deus, a quem ela serve, satisfaz os desejos mais profundos do coração humano, o qual nunca se sacia plenamente só com os bens terrestres. Essa frase é profunda. A igreja sabe que o ser humano, dentro dele, tem uma sede que somente Deus sacia, somente o Espírito sacia, somente o amor de Deus sacia. E por isso ela conduz a sua ação mediante a obediência ao Espírito Santo. Vamos finalizar aqui com uma oração? Amado Deus, que a igreja seja sempre mais aquele povo santo, reunido na unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que manifestes ao mundo o mistério da tua santidade e unidade, levando a todos à perfeição do teu amor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima, irmão.